Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quem está feliz por estar aqui? Amém. De verdade mesmo? Então dão glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Hoje é culto de mãos cheias. É o momento quando a gente tem que pensar naquilo que nós podemos fazer por alguém. E como é bom quando a gente tem condição de ser a pessoa que pode fazer por alguém. Amém, igreja? Como é bom quando a gente está naquela posição em que a gente é o que pode doar, é o que pode visitar, é o que pode ajudar. Porque muitas vezes a gente pode estar na posição de quem precisa ser ajudado, ou daquele que não pode, vamos dizer assim, daquele que precisa ser acolhido, daquele que precisa ser levantado, né? Mas quão bom e quão maravilhoso é que você está aqui nessa noite, podendo pensar que você pode fazer alguma coisa por alguém. E eu quero que você abra sua Bíblia num texto bastante conhecido, talvez seja a história do cego mais célebre da Bíblia, né? O cego Bartimeu, né? Nós vamos pensar aqui nesse cego, na trajetória dele, na experiência dele com o Senhor Jesus, como alguém que estava numa situação que precisava de ajuda, que precisava ser ajudado, precisava ser socorrido, né? Então eu quero que você abra sua Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, diz assim. Marcos 10, 46. Vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, isso é muito importante, ele começou a clamar. Tudo pode mudar na sua vida quando você começa a clamar, amém, igreja? Ele começou a clamar o que? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando ele de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Aqui nós temos três personagens: o necessitado, Jesus e a igreja. Se nós formos olhar no texto, nós vamos encontrar os três aqui, né? Então, muitas vezes nós temos que pensar primeiro sobre o necessitado. Quando eu olho para esse carrinho, eu penso no necessitado. O necessitado é uma pessoa que a gente não sabe quem é. É uma pessoa que está no caminho. É interessante que esse cego estava onde? No caminho. Ele estava no caminho. Você não sabe quem você vai encontrar no caminho, mas muitas vezes no teu caminho tem alguém que precisa de socorro. Muitas vezes no teu caminho tem alguém que está clamando por ajuda. Muitas vezes no teu caminho tem alguém que precisa ser socorrido, e ele estava no caminho. É interessante que nós podemos pensar também lá na parábola do bom samaritano, quando aquele homem desce de Jerusalém para Jericó, ele é espancado, roubado, surrupiado e é deixado meio que morto aonde? No caminho. E é interessante que ali Jesus está falando com os religiosos sobre amor ao próximo, né? Jesus estava falando que a lei se resume em amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como? A si mesmo. Ou seja, essa palavra de Jesus está em voga para mim e para você hoje. Ela não perdeu a vigência, né? Ela não perdeu a validade, ela está valendo, amém, irmãos? Está valendo para você, está valendo para mim. Fala para o seu irmão aí, a palavra de Deus está valendo hoje. Está valendo, né? Ela é para nós, ela é para mim, ela é para você. Só que ali tinha alguns espertinhos
querendo meio que criar alguma situação com Jesus, disseram: Senhor, tudo bem, mas quem é o próximo? Aí Jesus conta a parábola, né, para explicar para eles, através da parábola, quem era o próximo. Aí Jesus conta de alguém que descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, espancado, roubado e deixado no meio do caminho. Aí passa um sacerdote, passa de largo, vai embora. Passa um levita, só gente boa, sacerdote, levita, tudo gente boa, mas só que eles pegam e vão embora. Aí passa um samaritano, que aos olhos dos religiosos, dos doutores da lei, era alguém desprezível, porque o samaritano para o judeu era alguém desprezível. Só que aquele samaritano, que aos olhos dos judeus era alguém desprezível, ele parou no caminho para cuidar de quem? De quem? De quem? De quem estava caído, de quem estava necessitado, né? Então, a palavra, eu vejo assim que a palavra de Deus nos ensina que muitas vezes a pessoa que está servindo a Deus, ela não vive de títulos. Não é porque a pessoa tem um título que de repente ela está agradando mais a Deus do que aquele que não tem título nenhum. Tinha gente ali com título de sacerdote, com título de levita, que estava indo embora, que não estava cuidando do necessitado. Eu quero dizer para você, querido, a nossa espiritualidade, ela não gira em torno de títulos, né? Ela gira em torno de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E pela disposição que temos de buscar a cada dia identificar a nossa vida com a vida dele. Quem é espiritual para Deus? Quem tem mais de Jesus a cada dia na sua vida. Não é quem tem mais título, é quem tem mais de Cristo. Amém? Quem tem mais de Cristo. E aqui, irmãos, nós temos um cego que estava no meio do caminho, e esse cego, ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Então aquele cego, ele olhava para a sua vida e via que não havia mérito para ser abençoado. Por quê? Porque ele clama por misericórdia. Misericórdia, graça, é o favor de Deus que nós não merecemos. Em outras palavras, ele estava se humilhando diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não mereço, mas tu tens graça. Eu não mereço, mas o Senhor tem misericórdia, e pela tua misericórdia me socorre. Me socorre. E a primeira situação que eu quero destacar aqui para você é que muitas vezes Deus espera que aquele que está necessitado, ao invés de reclamar da vida: a minha vida está ruim, sou cego, nasci cego, fiquei cego, estou nessa pindaíba, estou passando essa situação. Ao invés de você reclamar da vida, Deus quer que você coloque os seus problemas nas mãos dele em oração, e creia que ele é poderoso para agir na sua vida. Nós tivemos uma semana inteira de oração, onde nós viemos aqui orar, onde nós viemos aqui buscar a Deus. A minha intenção era que toda a igreja estivesse aqui sempre, todas as semanas de oração, porque, irmãos, quando a igreja toda ora, o clima espiritual da igreja muda completamente. Quando alguns apenas oram, a igreja fica meia avivada, meia fria, meia morna, meia alguma coisa, sabe? Porque nós não estamos na mesma frequência espiritual. A oração, ela aviva o teu coração. A oração, ela te conecta com o céu, porque você ora, você entra no céu quando você ora, e quando você entra no céu, o céu entra em você. Os valores do céu entram na tua vida, né? O poder do céu, a glória do céu, a majestade do céu entra em você. Então eu sempre digo que quem ora bastante se enche bastante das coisas do céu, se conecta com o céu, e em consequência disso acaba perdendo o prazer pelas coisas da terra. Amém, igreja? Você começa a olhar para coisas que te seduziam, e de repente aquilo não te seduz mais. Eu falo isso porque eu falo isso por experiência própria, irmãos. Eu não sou hipócrita. Tem coisas que às vezes eu gosto na televisão, às vezes de assistir algum tipo de série, seleciono bastante o que eu vou assistir, ou jogo de futebol do meu time, enfim, alguma coisa. Mas quando eu estou orando demais, às vezes eu ligo a televisão, sabe quando você olha para aquilo e fala: não tem graça? O seu coração não está sentindo graça naquilo. Sabe quando você parece que perde a conexão com aquilo?
Por quê? Porque você está conectado com o céu. Agora, quando você não ora, você é uma pessoa que vive só cuidando das coisas da terra, o contrário também acontece. Você não consegue se conectar com o céu. Parece que as coisas do céu ficam chato para você. Parece que tudo que está relacionado a Deus, a Bíblia, a palavra, a oração, é uma coisa que o seu coração tem dificuldade de entrar ali. Por quê? Porque precisa quebrar barreiras através da oração. Ele começou a clamar, e o seu clamor foi ouvido pelo Senhor. O clamor daquele homem era tudo que ele precisava para que Deus mudasse a sua sorte, para que Deus mudasse a sua vida. E a oração, presta atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante para você e para mim. Presta atenção, não durma agora. A oração, ela nos lembra que nós não precisamos enfrentar as nossas lutas apoiados só na nossa força. A gente pode se apoiar na força de Deus. Amém? A oração, ela te lembra que você não precisa enfrentar suas lutas, suas dificuldades, seus problemas só na sua força. Você pode se apoiar na força de Deus. E hoje nós vivemos um tempo do estresse, do cansaço, da fadiga. Sim ou não, irmãos? Quem muitas vezes se sente afadigado? Pode levantar a mão aí. Cansado, desanimado ou desanimado. É o tempo que nós estamos vivendo, e é a vida. Irmãos, o cansaço não vai acabar, né? O estresse não vai acabar. Amanhã vai ter estresse, essa semana você vai ter que enfrentar estresse, essa semana você vai ter que enfrentar cansaço, essa semana você vai ter que enfrentar isso, talvez algum tipo de esgotamento, você vai ter que enfrentar. Só que muitas vezes o problema não é passarmos pelo estresse, pelo cansaço, pelo esgotamento. O problema é quando nós queremos enfrentar tudo isso na nossa força. Quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Por que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados? Porque ele sabia que a gente ia se cansar. Senão essa palavra não estava lá, irmãos. Essa palavra é para quem está cansado. Essa palavra é para quem se sente oprimido. Só que Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu quero dizer para você: tem alívio de Jesus para você hoje. Tem alívio de Deus para a tua vida. Tem alívio de Deus para o seu cansaço. Tem alívio de Deus para o seu estresse. Tem alívio de Deus para os fardos que muitas vezes estão nos teus ombros. Mas você tem que buscar em oração. O problema é quando a gente quer enfrentar as dificuldades na nossa força. E na nossa força, irmãos, muitas vezes a gente não consegue vencer nenhuma tentação. Vem uma tentação na nossa frente, na nossa força a gente acaba caindo. Na nossa força a gente não consegue vencer um trauma do passado. O trauma está sempre ali. Por quê? Porque eu estou enfrentando aquele trauma na minha força. Na minha força, na nossa força, a gente não consegue nem perdoar, às vezes, determinada pessoa que feriu a gente fica remoendo aquilo. Mas quando a gente ora, Deus te dá força para perdoar, Deus te dá força para vencer o trauma, Deus te dá força para vencer as tentações. Deus te dá força quando você ora. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a atitude de que nós precisamos ter de valorizar a oração na nossa vida. A oração não pode ser coisa apenas do pastor da igreja, ela tem que ser algo presente na vida de todos os crentes. Irmãos, é como eu estava falando hoje com o Rodrigo aqui, ele estava ministrando sobre possessão demoníaca. Irmãos, quantos lembram aqui lá no templo antigo, culto sexta-feira, como manifestava demônio lá? Quantos lembram? Faz tempo que não manifesta, né? E era toda sexta-feira, né? Tinha uma mulher que ela ia com um rapaz que tinha, acho que só uma perna, eu não lembro o nome dela, mas era sagrado. Eu vi aquela mulher entrando no templo, vai ter manifestação hoje. Dito e feito, tinha. E aí o que acontece? A gente orava, jejuava. Irmãos, eu não ia para o culto de sexta-feira sem jejuar.
Toda sexta-feira era jejum de 6 às 6. De 6 às 6. Por quê? Porque a batalha, ela te faz ficar atento, desperto, né? E eu lembro que mais pessoas também estavam orando ali, porque a gente sabia que, primeiro, o diabo é real, né? O demônio é real. Ele está aí, atuando, ele fica escondidinho, a gente nunca sabe onde ele está, mas às vezes ele está na vida de uma pessoa, infernizando aquela pessoa. E eu lembro que essa pessoa que eu citei na época, irmãos, ela ia num culto sexta-feira, expulsava o demônio, ela ia, expulsava de novo, ela ia. Aí uma vez, ela falou para mim: pastor, eu vou lá na Universal, porque o senhor só está expulsando e está voltando, lá vai expulsar de vez. Falei: amém, vai lá. Aí ela foi lá, na Universal. Aí na semana seguinte, ela me chamou para fazer uma visita na casa dela. Falei: mano, não resolveu? Não resolveu. Falei: sabe por que não resolveu? Porque a irmã está em pecado. A irmã está vivendo com esse homem sem casar. Ela não era casada, né? Mas ela queria que o demônio saísse da vida dela, né? Sem casar. Vamos viver juntado, né? Tendo tudo que um casal casado tem, mas sem casar. Falei: o demônio não vai embora nunca, né? Falei: você tem que resolver a tua vida, irmão. Você tem que colocar um anelzinho no dedo, casar bonitinho, obedecer a Deus. Aí sim a oração vai ter efeito. E aí nesse dia, na casa dela, a hora que eu comecei a falar isso para ela, você acredita que o demônio manifestou? Na casa dela. Aí eu tive que expulsar o demônio lá dentro. E cai coisa, cai abajur, enfim. Mas, irmãos, às vezes a gente acha que batalha espiritual é só vir num culto, pôr a mão e está tudo resolvido. Não. Às vezes tem que arrumar a vida, tem que colocar as coisas no lugar, né? A gente quer um cristianismo molezinha de viver, onde a gente não tem que obedecer a Deus, onde a gente só tem que cumprir o nosso ritual, nosso ritual de culto. E não é assim. Às vezes tem mais peso na sua vida você obedecer a Deus lá fora do que está aqui dentro. Mas eu estou na igreja. E daí? Você tem que estar em Cristo. Você tem que estar em Cristo na igreja e tem que estar em Cristo lá fora, né? Aí sim a coisa vai funcionar. E aí, irmãos, nós tivemos várias situações assim. Então, eu estou aqui falando com os irmãos sobre a questão da oração. E aí a gente veio para cá, parece que o negócio deu um pouco de uma maneirada, né? O povo não está orando tanto. Eu falei: Senhor, eu vou ter que orar para manifestar algumas coisas aí, né? Porque o povo vai ficar meio animado, né, para orar, né? Porque, irmãos, a igreja, presta atenção no que eu vou dizer, a igreja tem um poder de trazer uma atmosfera espiritual no ambiente do culto. Eu já preguei em várias igrejas. Por exemplo, quando eu vou pregar numa igreja assim, onde todo mundo é avivado, vou dar um exemplo aqui: Igreja Batista do Jardim Cerradinho, pastor Luiz Carlos. Você chega lá, você já com o pé lá, está pegando fogo. O pregador já entra no fogo, porque não tem como. A atmosfera do ambiente da igreja te levanta para você entrar no fervor espiritual. Agora você vai numa igreja onde os crentes, todo mundo, igreja cemiterial, né? Que é aquela igreja onde está todo mundo assim, praticamente sem expressão nenhuma. Irmãos, é difícil. É difícil, né? Você tem que estar muito na presença de Deus para ministrar, porque o clima da igreja influencia você na pregação, influencia você na ministração. Se alguém vai tocar ou cantar e é de fora, influencia do mesmo jeito. Se o levita é animado, canta bonito, ele chega lá e já começa a tremer nas bases, né? Já começa a desafinar. Por quê? Porque está faltando mais da presença de Deus. A responsabilidade de encher esse lugar da presença de Deus não é só minha, é tua. Nós temos que nos sentir necessitados hoje, como esse homem aqui, necessitados da presença de Jesus, necessitados da glória de Cristo, necessitados de sermos enchidos do Espírito Santo. Nós temos que trazer isso para nós, irmãos. Nós temos que ser pessoas que têm prazer na oração, prazer em buscar a Deus, para que a obra de Deus se manifeste na nossa vida. Amém?
Segundo, irmãos, o que Deus espera de nós como necessitados, que a gente saiba que muitas vezes nós não teremos os melhores começos. Presta atenção, nem sempre nós teremos os melhores começos, mas podemos ter finais maravilhosos se permanecermos na fé. Tem muita gente que começou muitas coisas na vida e foi um começo ruim, foi um começo desastrado, foi um começo horrível. Mas você não precisa ficar preso ao começo horrível da sua vida. É possível ter um final maravilhoso. Amém? É possível ter um final maravilhoso. Aquele cego começou a vida dele cego. Eu não sei, o texto não fala se ele era desde nascença, mas eu sei que se ele não nasceu cego, em algum momento ele ficou cego. Ou seja, o começo da vida dele em relação a essa situação foi horrível, triste. Vou fazer uma experiência aí. Fecha os olhos, os dois. Ok, pode abrir agora. Você aguentaria ficar vivendo assim a vida inteira? Na escuridão? Sem ver ninguém? Sem ver seus filhos? Sem ver sua esposa? Só na escuridão? Era assim que aquele homem vivia, na completa escuridão. A gente não sabe o que é a realidade de um cego. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm claustrofobia, né? Claustrofobia, que tem medo de lugar apertado. Quem é meio claustrofóbico? A irmã? Tem gente que... Irmãos, eu imagino que uma pessoa claustrofóbica, cega, ela deve... Ela pira, porque ela quer ver, ela vai querer sair daquela situação, porque a mesma sensação que a pessoa claustrofóbica tem de querer sair do lugar apertado, é a mesma sensação de querer sair do ambiente de cegueira. E aí você não consegue sair, aquilo vai gerando o quê? Uma tensão, né? Uma tensão, um problema emocional na alma. Eu imagino que esse cego pode ter passado por muitas coisas que a gente nem imagina. O começo dele foi terrível, mas o final foi maravilhoso. O final foi maravilhoso. Irmãos, quantas pessoas na Bíblia não tiveram os melhores começos, mas tiveram finais maravilhosos? Quem lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela começou estéril, sim ou não? E a mulher chorava, hein? Chorava, ela ia para o templo e chorava, e fazia que nem o Kiko, colocava a mão na parede e chorava, irmãos, e buscava a Deus, e pedia para Deus que ela queria ser mãe. A mulher chorava, se debruçava, né, ali diante do Senhor no templo, em oração, mas ela não reclamava. E olha que tinha uma Penina que era terrível. Além da mulher não ter condição de ter filhos, ainda tinha uma Penina lá para ficar importunando ela, para ficar, toda vez que ela ficava grávida, ela, ó, mais um. E você? Nenhum. Né? Ficava assim, tipo, humilhando a outra, né? Fazendo a outra se sentir mais diminuída ainda. Às vezes chegam as peninas na nossa vida, que são aquelas pessoas que muitas vezes, ao invés de nos ajudar, nos jogam mais para baixo ainda, dizendo: não, você não vai conseguir, você nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Olha só que ela não aceitou o que a Penina disse, ela não aceitou nada disso, ela foi buscar a Deus, ela foi clamar ao Senhor, até o momento em que Deus abriu a sua madre. E para mim a oração de Ana é uma das mais sábias da Bíblia, porque a mulher ela ora colocando diante de Deus algo de uma maneira assim, que para mim é muito sábio da parte dela. Ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, ele será meu, mas ele será seu, porque eu entregarei na sua casa para ser sacerdote. Em outras palavras, Ana falou assim: nós vamos dividir a bênção. A bênção vai ser minha, mas também vai ser sua. Irmãos, uma oração assim, eu acredito que toca o coração de Deus, porque é uma oração que não é egoísta, é uma oração onde a pessoa está disposta
a pensar não somente nela, no desejo que ela tem de se realizar naquela situação, mas ela está pensando no reino de Deus, na obra de Deus, em Deus. E quando nós somos pessoas que conseguimos ter esse coração, eu acredito que as nossas orações, elas se tornam orações com uma possibilidade muito grande de serem atendidas. Ela começou mal, mas ela terminou bem. Assim aconteceu com muitas outras pessoas na Bíblia. E eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, se aconteceu com Ana, se aconteceu com o cego de Jericó, se aconteceu com o leproso que foi lá e se prostrou diante de Jesus, se aconteceu com José que começou na cova e terminou lá no Egito como governador do Egito, assim também pode acontecer com você em nome de Jesus. Você não precisa começar mal e permanecer preso a um mau começo. Você pode começar mal e terminar bem. Amém? Quem acredita nisso? Amém. Terceiro, como necessitados, Deus espera que nós, depois de recebermos a bênção, a gente siga aquele que nos abençoa. A história desse cego, irmãos, é que ele foi abençoado, e depois que ele foi abençoado, o que ele fez? Ele seguiu Jesus pelo caminho. O problema é que muita gente é abençoado e depois esquece de Deus, né? Quantos lembram aqui, está lá em Lucas 17, dos 10 leprosos? Eram 10. Jesus curou quantos? Os 10. Só que depois que ele curou os 10, quantos que voltaram para agradecer? Um só. E Jesus perguntou para ele, mas não eram 10? Cadê os outros 9? Jesus sentiu falta dos 9 que não voltaram. O que eu quero dizer para você nessa noite é que quando você recebe a bênção de Deus, quando Deus te abençoa, quando Deus te supre, e você não volta para agradecer, Deus sente a sua falta, Deus sente a sua ausência. A nossa relação com Deus não pode ser baseada somente no buscar para receber, mas no buscar para agradecer, no buscar para servir. Irmãos, nós não podemos cair no veneno dessa teologia maligna cristã que existe hoje, que está apresentando para nós um cristianismo utilitário, onde as pessoas buscam a Deus somente pensando no que Deus tem que fazer para agradar os seus corações, e são muito poucos os que estão buscando a Deus pensando no que elas têm que fazer para agradar o coração de Deus. Quem quer agradar o coração de Deus aqui? É nessa disposição que Deus te abençoou, e mais, Ele vai continuar te abençoando, Ele vai continuar acrescentando na sua vida. Amém? Agora vamos passar para uma outra parte. Aqui nós falamos do necessitado. O que Deus espera de nós como igreja? Porque aqui nós falamos do cego, mas tinha ali as pessoas que estavam com Jesus. E diz a palavra de Deus que quando aquele cego começou a gritar e a clamar, alguns disseram para ele que se calasse, para que ele ficasse quieto. Quieto, você está incomodando. E quando eu penso nessa atitude, irmãos, eu penso que muitas vezes nós como igreja não estamos tratando bem os necessitados. Nós muitas vezes corremos o risco de olhar para o necessitado como um incômodo. Olhar para o necessitado como um incômodo, como alguém que está incomodando. Eu quero dizer para você, querido, o necessitado ele não é um incômodo, ele é uma pessoa. E a palavra pessoa, ela tem que falar muito forte no seu coração e no meu. Por quê? Porque assim como o necessitado é uma pessoa, você também é uma pessoa. E você não é melhor do que o necessitado pelo que você tem e ele não tem. Amém? Você que está aqui, você não é melhor do que o necessitado, porque pelo que você tem e pelo que ele não tem. Porque nós, como pessoas, nós não valemos para Deus a camisa que nós usamos. Nós não valemos para Deus o carro que nós dirigimos. Nós não valemos para Deus, irmãos, o dinheiro que a gente tem no bolso. Nós valemos para Deus como pessoas
porque trazemos em nós a imagem e a semelhança dele. E quando Deus olha do céu para um necessitado como aquele que estava ali no chão, o coração de Deus dói, porque Ele está vendo alguém que foi criado à sua imagem, à sua semelhança, e está na pior situação possível. Se o coração de Deus dói, o teu coração e o meu tem que doer também. Amém, igreja? A gente tem que sentir dor pelo que o necessitado passa. Por quê? Porque assim como você e eu, ele também é uma pessoa. Ele somente está passando por uma situação mais difícil que a nossa. Mas ele precisa ser ajudado, ele precisa ser apoiado, ele precisa ser levantado. O que Deus espera de nós é que nós olhemos para o necessitado como Jesus olha, com amor, com compaixão, com disposição de ajudar, com disposição de levantar, com disposição de fazer por ele o que é preciso. Então, quando aqueles homens começaram a agir dessa forma, diz a palavra que Jesus parou. E antes de Jesus tratar com o necessitado, ele tratou com aquelas pessoas. Ele chamou aquelas pessoas e falou: pare de dizer para ele se calar. Ao contrário, vai lá e traga ele para. Jesus começou a trabalhar no coração da igreja, porque viu que a igreja estava egoísta, porque viu que a igreja estava insensível, porque viu que a igreja estava desprezando o necessitado, ao invés de cuidar dele. O que Jesus fez? Começou a trabalhar no coração dos crentes da igreja, para mudar o coração dos crentes, para que eles deixassem de ser pessoas que repreendiam ou mandavam embora o necessitado, para se tornarem pessoas que traziam o necessitado até ele. E quando eu penso nisso, irmãos, eu fico pensando: será que Jesus precisa fazer isso em nós? Será que talvez Jesus precisa tratar com a gente, para que a gente pare de sermos, para que nós paremos de sermos pessoas que estamos tratando com indiferença o necessitado e passemos a trazer o necessitado para Jesus? É uma pergunta que tem que ecoar dentro do nosso coração, né? Como que nós estamos agindo, né? Quando a gente vê alguém necessitado, a gente despreza, a gente ignora, a gente trata como um incômodo, né? É um incômodo, está me incomodando. Não, irmãos, nós temos que entender que muitas vezes o Senhor coloca a igreja em contato com o necessitado para quebrar a frieza do coração da igreja, para quebrar, irmãos, a insensibilidade do coração da igreja, para levar a igreja a um despertamento espiritual no servir. E talvez nós, Igreja Batista Itatiaia, precisamos nos despertar mais para isso. Glória a Deus porque a gente leva um leite para a casa da criança Peniel, amém. Glória a Deus porque o Ricardo vai lá. Mas quantos de nós foi lá alguma vez? Sentiu o que é estar com aquelas crianças, né? Estar perto, estar próximo, ver o que elas passam, né? Como elas são carentes. Eu me lembro de um pastor que, eu não lembro do pastor que é, mas ele falou assim que ele pegou os filhos dele, na idade de 10, 9 anos, e ele começou a levar os filhos no asilo, para orar pelos idosos. E as crianças começaram a se confrontar com aquela situação, e eles começou a nascer no coração deles um amor pelos idosos. E aí aquelas crianças de 9, 10 anos começaram a amadurecer muito rápido, porque o que te amadurece não é a vida boa. A vida boa te acomoda. Fala para o seu irmão, a vida boa te acomoda. A gente gosta de vida boa, mas a vida boa, ela rouba de você muitas coisas, e principalmente ela rouba de você sua maturidade. Tem muito crente que é cheio de querer, desculpa a expressão, porque não passa por luta, não passa por dificuldade, né? Sempre recebe tudo de mão beijada, tudo está ali na mão. Geralmente quem recebe tudo na mão demora a crescer. São aquelas pessoas que têm dificuldade para trabalhar, são aquelas pessoas que têm dificuldade para assumir compromisso. Por quê? Porque tudo é muito facilitado.
E muitas vezes nós temos que avaliar se para nós, muitas vezes não está assim dentro da igreja, está muito conveniente para mim, eu só faço dentro da igreja o que me é conveniente, eu não sacrifico horário, eu não sacrifico situações que realmente custam caro para mim, na minha vida, porque irmãos, sem hipocrisia, cada um de nós aqui, se quiser fazer as coisas para Deus, só na conveniência faz, só tipo assim, usando o tempo que sobra, né? E muitas vezes não é assim. Às vezes Deus quer aquele tempo que é caro para você, aquele tempo que você ia gastar ou destinar a uma situação importante da sua vida. Você fala: Senhor, eu vou dar esse tempo para o Senhor. Aí sim, aí Deus sente firmeza em você. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a passar por essa experiência, né? Não porque eu me voluntariei, porque Deus me fez passar por essa experiência. Então eu aprendi, eu louvo a Deus por isso. Então você não fica perdendo tempo com coisas que não têm valor, porque a sua mente está antenada com aquilo que tem valor para Deus. Então nós precisamos buscar isso em nós. O contato com necessitados vai te fazer crescer. Amém? Fala para o seu irmão aí: necessitado faz você crescer. Como igreja, Deus também espera que nós não usemos as nossas preocupações como justificativa para não fazer o que tem que ser feito. Irmãos, quantos de nós têm preocupações aí? Às vezes são preocupações familiares, preocupações financeiras, preocupações N's, e muitas vezes nós ficamos mergulhados nas nossas preocupações, e aí, porque nós estamos muito preocupados com as nossas coisas, a gente às vezes não consegue dar atenção a quem precisa de atenção. Irmãos, Jesus estava passando por Jericó, e vocês precisam entender o contexto do texto. Quer dizer que Jesus, depois daqui, ele não voltaria mais para Jericó. Daqui ele iria para o Getsemane. Do Getsemane ele seria, ali no Getsemane ele seria beijado por Judas, o traidor. Chegaria ali com vários soldados, beijaria ele na face, levaria ele preso. Dali em diante começaria surra, martírio, dor, sofrimento. Jesus, ele estava passando por Jericó, mas já antevendo toda a dor, todo o sofrimento, todo o castigo que ele passaria. Porque, irmãos, Pilatos não queria matar Jesus. Pilatos queria apenas abrandar o coração dos judeus. Então, na cabeça de Pilatos, olha só, nós vamos dar uma surra em Jesus, mas vamos dar uma surra de acordo, porque aí os judeus vão desistir da ideia da crucificação. Aí o que aconteceu? Além do fato de que Jesus ia ser crucificado, ele levou mais uma surra, mas a surra, né? Assim de ele ficasse, qualquer ser humano na posição de Jesus não aguentaria. Ele passou por aquela surra e depois ele foi levado ao monte com a cruz nas costas para ser crucificado. E Jesus estava preocupado com tudo isso, irmãos, porque ele era ser humano que nem nós. Ele sentia as dores que nem nós sentimos. Tanto é que no Getsemane ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele via todo o sofrimento, ele via toda a dor, ele via tudo que ele ia passar. Então ele tinha preocupação, tinha ou não tinha? Mas as preocupações não impediram de parar e atender o necessitado. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Com toda a preocupação que ele tinha, ele parou e ele agiu e ele atendeu o necessitado que estava no caminho. Nós não podemos usar as nossas preocupações como desculpa. Tem muito crente que usa as suas preocupações como: pastor, eu estou cheio de preocupação, então não vou no culto, estou cheio de preocupação, não vou orar, estou cheio de preocupação, não vou ler a Bíblia, estou cheio de preocupação, estou cheio de preocupação. Vai morrer na preocupação, irmão. Por quê? Porque nós estamos fazendo tudo errado. Preocupação se vence na presença de Deus.
Quem já ouviu falar de Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele disse uma frase célebre. Ele disse o seguinte: eu tenho tantas coisas para resolver nesse dia, mas tantas coisas, que eu preciso parar pelo menos 2 horas para orar, para poder resolver tudo. A gente, ao contrário, tem tanta coisa que não dá nem para orar. Não é assim que o crente moderno age, irmãos. Martinho Lutero não. Ele sabia que se ele orasse, tudo que ele precisava resolver, ele resolveria, porque Deus o ajudaria a resolver. O problema é que a gente não tem fé. Essa é a grande verdade. O problema é que a gente acredita no que nós podemos fazer por nós mesmos. Nós precisamos acreditar mais no que Deus pode fazer por nós, quando nós dependemos mais dele. Então nós precisamos parar de usar as nossas preocupações como justificativa para não fazer o que Deus espera que você faça. Nós temos muitas coisas para fazer, irmãos, né? Temos culto. Irmão, essa semana aqui para mim foi 3 cultos seguidos, de pregar na sexta, preguei ontem lá na igreja Pacaembu, estou pregando aqui hoje. Terça-feira tem curso de liderança aqui na igreja. Está aqui. Não está aqui. Porque não para. Nós não podemos parar. As coisas precisam ter movimento, as coisas precisam acontecer. Então, eu fico preocupado quando as pessoas começam a dar desculpa, começam a usar N situações para justificar falta de vontade. Não é que a pessoa não pode, é que ela não quer e não tem coragem de falar. E pensa que a gente é bobo. Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da história, é ler pessoas. Eu acho que isso é coisa de pastor, né? Ler pessoas. São coisas que a gente aprende, não é que a gente pede, a gente aprende. Então, quando a pessoa não quer, a gente já detecta numa palavra que sai da boca da pessoa. Então, nós temos que entender que a gente não consegue passar uma imagem que a gente quer para todo mundo. A gente tem que entender que nem todo mundo é igual a gente. Tem diferença, né? Entre pessoas, entre maturidade de pessoas, entre experiência de vida de pessoas, né? A experiência de um não é a experiência do outro. E aí você julga o outro pela sua experiência, e o outro é totalmente diferente de você. A experiência do outro não é a sua. Então nós temos que cair na real, né? Como igreja. Eu estou trazendo uma palavra aqui para incomodar você. Se você ficar incomodado nessa noite, eu vou sair daqui feliz. Porque eu não posso trazer uma palavra para você aqui que você fala, não acrescentou nada, né? Não, eu quero que você fique com a pulga atrás da orelha, das duas orelhas, né? Eu quero que você pense, né? No porquê você está aqui. Por que você está nessa igreja? Por que você se sente encaixado nesse corpo, né? Ontem lá na igreja Batista Jardim Pacaembu, eu preguei sobre o tema Igreja, Projeto do Céu na Terra. Nós falamos sobre igreja, projeto do céu na terra. E uma das coisas assim que eu ministrei lá, que a igreja ela só pode ser um projeto do céu na terra se cada crente entender que a igreja ela tem uma identidade comunitária, que precisa ser preservada através da comunhão. Igreja não somos nós, como muita gente fala, a igreja somos nós, a igreja sou eu. Mentira, a igreja não é você, a igreja não somos nós no sentido de individual, a igreja somos nós quando nós estamos unidos. Sabe qual é o significado da palavra igreja? Eclésia, do grego eclésia, significa assembleia, congregação, chamados para fora, ajuntamento. Não existe igreja se não tem ajuntamento. E uma das coisas que eu falei lá e vou repetir aqui,
que quando a igreja entende que ela tem uma identidade comunitária, tudo se resolve com mais facilidade. Por quê? Porque a dor de um passa a ser a dor de todos. Passa a ser a dor de todos. E a dor, ela é mais facilmente resolvida quando ela se torna comunitária do que quando ela é solitária. O trabalho, ele passa a ser mais facilmente realizado quando ele se torna comunitário e não solitário. A missão, ela se torna muito mais facilmente cumprida quando ela é comunitária e não solitária. A missão não pode ser solitária, ela não pode ser só do pastor Galdilei, ou só do Mateus, ou só do Gabriel, ou do Rodrigo, ou da Juveni. A missão, ela tem que ser comunitária. Isso que eu estou pregando aqui, eu preguei lá, né? Sobre esse tópico especificamente, que uma igreja, ela só cresce quando todos entendem que a comunhão é de Deus, a unidade é de Deus, e nós lutamos por isso. Quão bom, Salmo 133, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. O óleo significa unção. O óleo significa unção. Aonde a unção está? Aonde tem comunhão. Aonde a unção se manifesta? Aonde a igreja está aplicada a ter unidade. Aonde os crentes não estão preocupados em falar mal uns dos outros, mas em defender uns aos outros, em estar ao lado uns dos outros. Ali o óleo desce sobre a cabeça de todos nós. Amém, igreja? E ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Mas tudo flui do que? Da comunhão, da unidade. Então nós precisamos trazer isso para dentro de nós. Em último lugar, irmãos, como igreja, Deus quer que a gente compartilhe do que nos foi colocado na nossa posse, que está na nossa mão, para prover na vida daquele que precisa da nossa ajuda. O que Jesus tinha com ele? Tinha poder. Jesus tirou dele, do que estava nele, e deu para aquele necessitado, para aquele cego. Eu tenho poder, eu vou tirar esse poder de mim e vou colocar em você, e você vai ser curado. O que Pedro e João disseram para o coxo na porta formosa do templo? Eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que eles tinham? Poder. Poder de Deus para curar o coxo. E eu quero dizer para você, querido, esse poder está em você. Esse poder está em mim. E nós precisamos sonhar com essas coisas. Nós precisamos ter sonhos onde a gente se visualize orando pelas pessoas e as pessoas sendo curadas. Amém? A gente tem que começar a sonhar coisas assim na nossa vida. Imagina você sonhar com você orando pelas pessoas, orando pelos enfermos, eles sendo curados, dando testemunho de Deus. Por quê? Porque você orou por eles e Deus curou a vida deles. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Deus quer que nós vivamos como igreja as maravilhas que Ele quer fazer em nós e através de nós. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Fique em pé nesse momento. Vamos estar orando